Existe uma diferença profunda entre defender a verdade e defender uma posição teológica ou um conceito. Arthur Schopenhauer, ele escreveu um tratado pequeno, mas devastador, onde ele revela algo inquietante. A maioria das discussões, a pessoa não quer estar certa. Elas querem parecerem certas. E quando nós aplicamos isto aos debates teológicos, porque é a minha área, por isso que eu quero falar sobre isso, o cenário fica ainda mais sério. É sobre esta obra aqui que eu quero conversar com você neste vídeo. Arthur Schopenhauer, ele escreve 38 estratégias para vencer qualquer debate. A arte de ter razão. Fica comigo até o final porque vai valer a pena. Antes de nós começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, que faz te pensar de forma profunda, e ainda não está inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a considerar inscrever-se no nosso canal, assistindo de 2 a 3 vídeos nossos, e se o nosso conteúdo for relevante para você, eu peço a sua inscrição. Hoje eu quero conversar com você sobre esta obra, dentro do campo da teologia, que é a área que nós tratamos aqui no nosso canal. O que é a dialética erística? Dentro do que Schopenhauer vai ensinar aqui, refere-se à lógica, validade formal, dialética, confronto de posições, erística, vencer independentemente da verdade. A erística não busca o verdadeiro, ela busca a vitória retórica. E aí nós vamos conectar a teologia com o que Schopenhauer entendeu sobre como vencer qualquer debate. Quando a identidade espiritual está envolvida, o debate deixa de ser racional e passa a ser existencial. Olha, a introdução, feita por Carl Otto Edelman, as 38 estratégias. Generalize as informações do seu oponente. Homonímia, mude o significado das palavras-chave do oponente, confunda a argumentação, prepare o caminho, mas oculte a conclusão, use as premissas do seu oponente contra ele, mude as palavras do oponente para confundi-lo, faça o oponente concordar de forma indireta, desestabilize o oponente, disfarce seu objetivo final, use a psicologia da negação, tome um conceito geral para o caso particular. Uso sutil dos vocábulos, renomeie as palavras. São alguns dos tópicos que nós vamos encontrar nesta obra. E um dos tópicos é a estratégia do espantalho nos debates doutrinários. A pessoa questiona uma formulação histórica. Aí vem o interlocutor e amplia o questionamento. A explicação, ela transforma o crítico em inimigo da fé. Questionar uma interpretação não é negar a escritura. Pelo contrário, mas na erística, essas coisas são confundidas propositalmente. Aqui na quarta capa, temos uma informação bastante interessante que eu gostaria de ler para você. A forma como nos comportamos socialmente não mudou muito desde Aristóteles. Partindo dos escritos do pensador grego, Schopenhauer desenvolve em sua dialética erística 38 estratégias sobre a arte de vencer um oponente num debate, não importando os meios, e para isso, mostra os ardis da maior ferramenta que possuímos, a palavra. Usar argumentos e estratégias certas numa conversa é uma arma poderosa em qualquer momento. E tanto vale para quem quer reforçar um talento, evitar ciladas dialéticas, ou simplesmente estar bem preparado para negociações ou qualquer outra ocasião que exija argumentação. O que acontece em todos os momentos da vida. Essas estratégias não foram inventadas por Schopenhauer. Seu trabalho foi identificá-las e reuni-las de modo coerente, mostrando como são utilizadas e em quais momentos elas surgem em meio a uma discussão, de modo que você possa utilizar este livro até mesmo para desmascarar o uso das estratégias. Em discussões, o objetivo de todos é persuadir. No entanto, o melhor resultado é obtido pela pessoa mais hábil
em manter a sua posição. Esta obra cataloga os truques utilizados por profissionais de todas as áreas. Pode ser que você esteja com a razão, mas uma vez que você entre no debate, está certo, não é o suficiente. Você precisa conhecer os movimentos dessa arte para ter força no jogo. Esse livro ensinará tudo o que você precisa saber. Como eu disse, nós tratamos sobre teologia bíblica aqui neste canal. E como você que está me ouvindo aqui agora sabe, nos grandes debates que nós encontramos na internet ou acompanhamos na TV, vemos que os debates teológicos mais parecem rinhas de brigas para ver quem tem mais razão do que o outro. O intuito nunca foi transmitir para você o que é a verdade, o que os textos bíblicos de fato eles querem dizer na sua etimologia, no seu conceito histórico e cultural. Cada um vai defender o seu prisma teológico, aquilo que aprenderam em suas denominações, nos seminários que fizeram parte, que estão vinculados às denominações que esses indivíduos fazem parte. Eles não pensam de forma bíblica, eles pensam de forma dogmática. E esses debates é mais para expor o ego de cada um, para revelar aquilo que o indivíduo tem dentro de si. Esse é o grande alicerce que é estruturado os conceitos defendidos por esses debatedores. Aqui eu vou te mostrar ainda algumas formas que nós podemos diagnosticar até quando estamos de fora analisando o debate. Esse livro basicamente vai falar para debatedores. Mas nós, que muitas vezes estamos de fora, podemos ter o senso crítico de analisar o que vale a pena absorver e o que precisa ser descartado. Um outro ponto, a autoridade e o peso dos concílios como influência. Então Schopenhauer, ele vai mostrar que o apelo à autoridade, ele é uma das formas eficazes quando o público ele valoriza mais tradições. Nos campos teológicos, os pais da igreja, reformadores, rabinos, confissões históricas, concílios, frases analíticas, a autoridade histórica é relevante, mas relevância não é infalibilidade. E é essa forma que eu utilizo como crítica. O ad hominem espiritualizado, que é uma forma que ele utiliza aqui, o ad hominem. No debate secular, o ad hominem, ele ataca o caráter. No debate religioso, ele é espiritualizado. Falta revelação. Você está endurecido. Isso é influência externa. Quando o argumento ele não responde, espiritualiza-se o ataque. Isso é profundamente analítico e vai gerar reflexão para aquele que ouve. Tradição herdada, pertencimento comunitário, medo de romper identidade, pressão institucional. Muitas vezes, o debate teológico não é sobre o texto, é sobre o custo de mudar. Eu quero mostrar para vocês a diferença entre vencer uma busca honesta e examinar. Por exemplo, a verdade não precisa de proteção emocional. Ela suporta qualquer exame. A dialética erística. O que é a dialética erística? A dialética erística é a arte de discutir e, mais especificamente, de discutir de modo a ter razão. Isto é, por meios lícitos ou ilícitos. Quando, por exemplo, o oponente recusa minhas evidências, isso serve como refutação de afirmação em si, para a qual é possível dar outras evidências. Nesse caso, naturalmente a relação é inversa para o oponente. Ele tem razão sem tê-la de maneira subjetiva. A lógica tem a ver com o conteúdo da argumentação e a dialética tem a ver com o convencimento dos demais. Diante do que eu expus para vocês aí sobre os debates teológicos, que a luta não é fazer com que você conheça a verdade, mas é expor os primas teológicos que cada um possui, que sorveram das denominações que fazem parte do... De onde vem isso? Do componente altamente perverso da natureza humana. Se não fosse isso, se fôssemos completamente honestos,
Em todo debate teríamos a intenção de exigir que a verdade fosse mostrada, sem nos preocupar se a nossa opinião ou a do outro é que estava correta. Isso seria absolutamente indiferente, ou pelo menos algo completamente secundário. Mas a natureza humana torna a questão central. A vaidade congênita, que é sensível em espécie em relação às faculdades intelectuais, não quer reconhecer estar errada e que o oponente tenha razão. Pela lógica, cada um deveria apenas se esforçar para emitir opiniões verdadeiras, sólidas, para o que seria preciso primeiro pensar e depois falar. Eu faço uma pergunta para você. Se a sua posição estiver errada, você gostaria de saber mais ou prefere defendê-la a qualquer custo? Então, reflita sobre isso. Schopenhauer não estava atacando religião. Ele estava expondo o orgulho humano. Aqui, e talvez o maior desafio, não seja refutar o outro, mas vigiar o próprio coração quando nós entramos em algum tipo de debate. Nesse contexto, a fragilidade de nossa compreensão e a perversidade de nossa vontade colaboram mutuamente. Isso quer dizer que quem discute, via de regra, não luta pela verdade, mas por suas afirmações e age por interesse pessoal, por meios lícitos ou ilícitos, já que não é possível fazer de outro modo, como foi demonstrado. E aqui eu queria fazer algumas perguntas provocativas. É possível debater doutrina sem que o ego entre em jogo? Questionar uma tradição sem atacar a fé? A autoridade histórica deve encerrar um debate? Você estaria disposto a rever sua posição e argumentos contrários se fosse consciente? Em discussões religiosas, buscamos clareza ou confirmação? Preste atenção em tudo o que eu estou perguntando para você e responda de forma honesta para você mesmo. Se a verdade pertence a Deus, por que sentimos necessidade de defendê-la como se dependesse do nosso orgulho ou dos nossos prismas teológicos para que a verdade fosse defendida e exposta da forma correta? São perguntas que nós pensamos quando analisamos debates que partem de pressupostos religiosos, onde dogmas são defendidos como se fossem doutrinas. E o grande público que ouve toda essa discussão, eles não conseguem diagnosticar o que é dogma daquilo que é doutrina, ensinamento bíblico. Haja visto, as suas mentes estão entorpecidas pela fala. De forma cognitiva, esses debatedores, eles utilizam de artimanhas, de dialéticas, do discurso pronto para influenciar você na sua forma de pensar. E quando lemos um livro como esse, nós somos praticamente catapultados para uma outra realidade, para analisar de forma crítica se o que nós ouvimos tem fundamento, ensino dentro das Escrituras ou parte de pressupostos posteriores que nascem em debates cristãos e dogmáticos. Já quero dizer para você que o link para a aquisição desta obra estará aqui na descrição desse vídeo. Eu te sugiro, a você que quer conhecer mais sobre a forma de debate, ainda que você não seja um debatedor, mas na forma como você analisa as verdades que são expostas em qualquer debate, seja religioso, seja político, seja em qual área for da sociedade. Mas nós precisamos ter esse senso crítico para pensar de forma inteligente e não de forma influenciável. Nós temos uma parte bem interessante ao fim de cada capítulo, mais ou menos assim. São insights que você vai ter nesse livro para entender mais sobre o que cada tópico vai tratar. Nós temos aqui argumento, refere-se ao ad rem, a questão, e refere-se também ao ad hominem, ao homem,
como centro, a antropologia. E nós temos a refutação direta sobre a tese e indireta sobre a conclusão ou consequência da tese. Premissas falsas, conclusões falsas, levar dúvida, desviar pela coerência, utilizar cases, exceções para destruir a tese. Aqui, nesse ponto, está falando para o debatedor, para aquele que deseja debater e nem sempre expor a sua verdade, mas desconstruir o debate do outro, fazer com que o outro perca a sua linha de raciocínio a todo custo, seja de forma honesta ou desonesta. Porque o sentido original do debate não é mostrar a verdade, mas vencer o debate. E é basicamente isso que essa obra vai tratar. Ela não vai ensinar um debatedor a ter razão naquilo que ela defende, mas vencer o debatedor a qualquer custo. Para quê? Para que o seu ego seja alimentado. Haja visto ser essa a finalidade de todo o debate. Fazer com que o seu ego, com que todo o investimento que o indivíduo empregou nos seus estudos, possa agora ter uma certa relevância. Na estratégia 5, olha só, estratégia 4 e 5, nós temos o seguinte tema: use as premissas do seu oponente contra ele, pois a verdade pode surgir também de afirmações falsas, ao mesmo tempo que as falsas nunca podem surgir das verdadeiras. Mesmo assim, é possível refutar as afirmações falsas do opositor por meio de outras afirmações falsas que ele considera verdadeiras. Nesse caso, temos de adaptar ao estilo do pensamento dele. Por exemplo, se ele é seguidor de uma seita da qual não conjugamos do mesmo pensamento, podemos usar as opiniões dessa seita contra ele mesmo. Princípios de Aristóteles. E aí, na estratégia 6, nós vamos ter mude a opinião do oponente para confundi-lo. A estratégia 7, faça o oponente concordar de forma indireta. E aqui você vem. O que é, de fato, a arte da dialética? O que é, de fato, a dialética? A dialética é a arte de demonstrar as suas informações como sendo verdadeiras. Isso é dialética. Estratégia 8. Desestabilize o oponente. Estratégia 9. Disfarce o seu objetivo. E aqui nós temos uma parte interessante que vai utilizar de uma forma bem atual para que nós possamos entender aquilo que as estratégias elas vão nos informar de forma mais precisa. Por exemplo, olha, lá na estratégia 25, nós vamos ter um exemplo do ex-ministro Joaquim Barbosa. Aqui, ó. E aqui vai falar o seguinte: use a exceção para destruir a tese, ou destruir inúmeros grandes feitos por uma única acusação para desqualificar a honra. Considerado o grande herói contra a corrupção no país, Joaquim Barbosa começa a virar alvo de opositores ao tentar barrar a criação de novos tribunais regionais. Por serem custosos, uns começaram a criticar o seu comportamento, tentando colocá-lo como desequilibrado. Outros acusaram de comprar um apartamento nos Estados Unidos de forma ilegal. Aí nós ouvimos a voz da grande mídia que influencia o grande público. Ah, eu sabia que tinha algo podre. Esse foi um ato gravíssimo para um ministro. É encontrado um furo nesse juiz. E aí o juiz vai se defender. Quem não deve, não teme. Tralalalá. E aqui são formas de ganhar um debate atacando a honra do seu oponente. Quando não se consegue vencer de forma honesta, aonde o debate seja estruturado dentro de uma coerência. Quando você vê que não tem essa condição, você apela para o ataque à honra do indivíduo. Estratégia 10, use a psicologia da negação. Estratégia 11, tome um conceito geral para o caso particular. A estratégia 12,
uso sutil dos vocábulos, renomeie as mesmas palavras. Na estratégia 13, apresente uma segunda opção inaceitável. Estratégia 14, acuando os tímidos. Estratégia 15, utilize paradoxos para situações difíceis. Estratégia 16, desqualifique o argumento do outro. Argumenta ad hominem ou ex consensus. Estratégia 17, faça uso da dupla interpretação. 18, mude o curso, interrompa antes da perda certa. Se observarmos que o oponente inicia uma argumentação com a qual vai nos derrotar, não se deve deixar que ele chegue à sua conclusão. Ou seja, não se deve permitir que ele chegue até o fim. Essa é uma estratégia utilizada para que você vença a todo custo, interrompendo o seu interlocutor. Eu vou pular já para a estratégia de número 30, para nós corrermos para o final, e depois vou falar sobre o apêndice, que traz uma reflexão bem profunda sobre você que busca ser um pensador, alguém que tem opinião própria, sem se deixar influenciar por aquilo que você ouve nas redes sociais ou através da grande mídia, mas que possui um senso crítico acurado para conseguir diagnosticar toda forma de manipulação que você possa sofrer advindo dessas informações externas. Então, a estratégia 30 diz o seguinte: aposte em credenciais e acue a todos. Como o indivíduo se valerá disso? Veja só. Em vez de motivos, utiliza-se a autoridade, conforme o grau de conhecimento do oponente. Por isso, quanto mais limitados forem os seus conhecimentos e habilidades, maior é o número de autoridade que pesam sobre ele. Mas, se seu conhecimento e habilidades forem muitos, daí serão poucas, na verdade, quase nenhuma. Por outro lado, pessoas comuns têm profundo respeito por homens de todos os tipos. Também é possível, se necessário, não só forçar a importância dessas autoridades, mas falsificá-las ou citar algumas coisas complementares, inventada. A maioria das pessoas não está com o livro por perto e também não saberia como lidar com ele se o tivesse. A maioria das pessoas pensa como Aristóteles. O que parece muito certo, dizemos que está certo. O exemplo lhe influencia o pensamento e as ações. São ovelhas que seguem o pastor aonde ele for. Para elas, é mais fácil morrer do que pensar. É muito curioso que a universalidade de um pensamento tenha tanto peso sobre as pessoas. É como se suas próprias experiências lhe dissessem que sua aceitação é um processo sem questionamento e por imitação. Mas essa visão crítica não lhe diz nada, pois elas não têm praticamente nenhum autoconhecimento. Muitas pessoas têm muitas ideias, isto é, os leigos têm muitas besteiras na cabeça. E se quiséssemos dar atenção a elas, teríamos muito o que fazer. A universalidade de uma ideia, para falar a verdade, não prova nada, nem mesmo é motivo de probabilidade de sua validade. O que se chama de pensamento universal, visto à luz, é o pensamento de 2 ou 3 pessoas, e seríamos convencidos disso se pudéssemos ver como realmente surgem esses pensamentos. Descobriríamos, então, que existem 2 ou 3 pessoas que, a princípio, os aceitaram, promoveram ou defenderam, e que foram tão boas a ponto de se confiar que os testaram muito bem. Então, convencidas de antemão de que elas tinham capacidade, algumas outras pessoas também aceitaram a opinião. Estas, por sua vez, receberam a confiança de muitos outros, cuja perseguição lhe sugeriu que era melhor acreditar de uma forma do que ter o trabalho de testar a questão por si mesmo. Assim, dia após dia, cresce o número de tais preguiçosos e seguidores crédulos. Então, logo a opinião tem um bom número de defensores, e os seguidores atribuem isso
ao fato de que tal opinião só poderia ser obtida pela convicção de seus argumentos. A partir desse ponto, os poucos que são capazes de julgar se calam. E quem se aventura a falar é completamente incapaz de ter ideia ou julgamento próprio. Simplesmente ecoam a opinião alheia e, mesmo assim, a defendem com grande zelo e ignorância. Pois o que elas odeiam nas pessoas que pensam de outra maneira não são as ideias que elas professam, mas a preposição de que querem julgar as coisas por si mesmas. O que elas mesmas nunca fazem e disso são conscientes. Em resumo, poucos conseguem pensar, mas todos querem ter opiniões. O que resta a não ser pegá-las prontas dos outros em vez de formar as suas próprias. Como é isso? O que acontece com o valor de voz de centenas de milhões de pessoas?